E olha, depois das fortes chuvas dos últimos dias, os moradores do Sol Nascente estão encarando um cenário de destruição. As casas foram invadidas pela água, outras foram arrastadas pela força da água. E algumas famílias perderam absolutamente tudo do que tinham. É muito triste essa realidade. Diante dessa situação, o governador Ibanez Rocha visitou a região e prometeu retirar as famílias que estão em locais de risco. A Larissa Batista foi até lá e vai mostrar agora para a gente o que isso significa. Segundo a Defesa Civil, o acionamento foi feito por volta das 5h30 da manhã. Mais de 20 famílias foram atingidas pela tempestade que caiu ao longo da noite. Ao lado da comunidade há uma barragem de contenção que, por conta do grande volume de água, se rompeu e levou as casas rua abaixo. É uma área irregular, está fora da poligonal do Sol Nascente, pôr do sol, e é uma ocupação recente, menos de 2 anos. Nós temos aí em torno de 20 imóveis danificados, afetados, sem condições de habitação nesse momento. E o que nós faremos aqui é a remoção inicial das famílias, dos seus pertences, e depois as demais providências serão adotadas aqui para evitar um novo problema ou uma nova habitação nesse local aqui que é irregular. Depois da chuva que passou durante toda a madrugada, a gente consegue ver, agora que está na luz do dia, todos os estragos que ficaram. O Thiago Leão, nosso cinegrafista, vai mostrar um pouco para vocês. A gente vê atualmente o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil trabalhando isso, porque várias casas aqui dessa região do Sol Nascente acabaram sendo impactadas. Então, parte do asfalto acabou cedendo, muitos barracos, muitas casas, então, de tijolos acabaram cedendo. A gente observa, inclusive, alguns itens, alguns utensílios que ficavam dentro dessas casas acabaram sendo arrastadas e colocadas para fora. Inclusive, vários portões, até motos foram carregadas, carros também acabaram chegando em uma região ali embaixo que fica próxima, inclusive, de um córrego. A gente, claro, vem conversando com a população, com as pessoas que moram aqui e foram impactados por isso. A Marlene, por exemplo, é uma moradora aqui também, Tem irmãos que moram aqui nessa área. Como é que foi durante essa noite? Que estragos vocês acabaram observando por causa da chuva? Olha, foi assim, momentos de muito desespero, Momentos que a gente não estava preparados e foi aquele terror. A família chorando, desesperado, teve pessoas que estão hospitalizadas, Amigo nosso aqui, rapaz aqui de baixo. Mas a minha irmã, meu irmão, a casa do meu irmão fica logo aqui embaixo. A minha irmã foram tudo, perderam tudo. A minha não foi afetada, que eu moro um pouquinho mais para cima. Mas nós agora estamos sem água, sem luz, sem nada. E o que a família, estão vindo de longe, de fora, para a gente procurar o máximo, para dar abrigo para eles até enquanto resolve essa situação. Na hora da enxurrada, a enxurrada derrubou a casa, E levou ela lá para baixo. Aí desde 2 horas da manhã que nós estávamos caçando ela. Aí agora que nós fomos achar ela lá dentro da cachoeira, lá embaixo, descendo o barranco lá. Como é que foi durante a noite? Vocês foram pegos de surpresa? Como é que essa água chegou toda? Foi. Na verdade, eu estava em casa, aí minha mãe chegou aqui chorando aqui, já eram umas 2 horas da manhã, que a água tinha derrubado a casa, derrubado a parede, aí o telhado caiu em cima do guarda-roupa. Aí deu tempo dela correr. Aí na hora que nós voltou lá, já tinha derrubado tudo, tinha levado tudo, não sobrou nada. A dona Natalina, por exemplo, mora aqui há 1 mês e infelizmente teve a casa toda levada. Como é que foi a situação durante a noite? No momento, eu trabalhei ontem, Quando eu cheguei de serviço à tarde, aí começou a chover. Aí, quando foi meia-noite, o meu filho mais velho chegou, já estava entrando água, um pouquinho de água, não estava muito, sabe? Aí, só que começou a acumular muita água dentro de casa e a gente quebrou a parede, porque era só um cômodo, eu construí um cômodo e um banheiro. Então a gente ficava todo mundo junto. Eu dormia junto com meus 2 filhos, tinha 2 camas, meu filho mais velho dormia no chão, fogão, geladeira, guarda-roupa, era tudo no mesmo cômodo. Que eu pretendia construir mais para frente, entendeu? E arrumando aos poucos. Só que aí entrava água de um lado e saía do outro. Só que aí, quando a água da barragem estourou, a parede não aguentou e o muro da vizinha do lado quebrou e foi tudo para dentro de casa. Começou o guarda-roupa caindo em cima da gente com muita água. O governador Ibanez Rocha esteve no local. Segundo ele, a área será completamente limpa e as famílias retiradas. Graças a Deus nós não tivemos feridos graves, teve uma pessoa só com pequenas escoriações que foi levada ao hospital. Agora o pessoal está todo reunido aqui
pessoal da Defesa Civil, das sedes, da administração regional, para fazer a remoção dessas famílias para o ginásio da Ceilândia e depois a gente vê com o aluguel social como é que a gente consegue realocar essas famílias. E essa área aqui é uma área que nós vamos fazer a limpeza, tentar levantar tudo o que tem ainda de bens que podem ser aproveitados, entregar essas famílias. E nós vamos estar aqui com toda a estrutura de governo para poder ajudar essas famílias todas dessa região. O seu José, por exemplo, mora com 4 filhos aqui. Um deles está acamado. E agora eu não sei como é que eu vou fazer para cuidar dele, porque assim, por um dia, 2, tem alguns parentes que suportam, mas muito tempo não tem condição. Não tem condição, de jeito nenhum.